Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Doenças de pele. O nosso tema de hoje é de extrema importância e muito atual. Nós vamos falar sobre a vacinação para a Covid em pacientes com doença psoriásica. E para falar conosco e responder a perguntas já encaminhadas e também a outras que vão se desenvolver aqui nesse bate-papo, nós recebemos o Dr. Rafael Tomás. Ele é médico, dermatologista, doutorando em dermatologia pela Unifesp e gerente médico da Janssen. Doutor Rafael, muito bem-vindo aqui ao programa. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão atual e tão relevante que é a vacinação contra a Covid, especialmente no cenário de quem tem psoríase. Então, a gente vai discutir tópicos bem relevantes, bem atuais. Obrigado pelo convite. Doutor Rafael, para nós iniciarmos, vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre as vacinas inativas e as vivas atenuadas? Olha, um ponto muito importante é distinguir os dois tipos principais de vacinas que existem. As vacinas que contêm agentes vivos, atenuados, e as vacinas que não têm agentes vivos, né? Ou seja, aquelas vacinas que a gente chama de inativas ou inativadas. Essas vacinas que a gente chama de vivas, atenuadas, elas contêm um micro-organismo que causa a doença, porém ele está atenuado. É como se ele estivesse, vamos dizer assim, nocauteado, de forma que ele não vai provocar a doença, mas ele é capaz de estimular uma resposta imunológica vacinal protetora. Agora, por outro lado, existem outras tecnologias que fazem vacinas inativadas, ou seja, essas vacinas não contêm qualquer tipo de porção viva do micro-organismo. E nesses casos, né, como é que eles fazem a construção biotecnológica dessa vacina? Eles pegam fragmentos do micro-organismo ou mesmo o micro-organismo morto que pode ser usado para estimular uma resposta vacinal protetora. E as pessoas devem estar se perguntando em casa, né? Tá bom, interessante isso, mas e a vacina contra a Covid? Como que ela se situa nesse cenário? As vacinas para a Covid que estão aí disponíveis já no Brasil e várias outras que estão em desenvolvimento, elas são baseadas em tecnologias que não contêm um agente vivo, ou seja, são vacinas consideradas inativadas ou baseadas em tecnologias não vivas. E os pacientes com psoríase ou artrite psoriásica que tenham comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatias ou outras comorbidades, também podem ser vacinados? Inicialmente, no cenário da pandemia, com o plano de vacinação, o Ministério da Saúde ele descreveu inicialmente alguns grupos prioritários, não é? Então ele incluiu nesse grupo prioritário os profissionais de saúde, os idosos, os indígenas e também pessoas que tinham algumas doenças de maior risco para a Covid, para evoluir para quadro grave de Covid. E nesse grupo, o Ministério inicialmente definiu então pacientes com doença cardiovascular, pacientes com doença pulmonar crônica, pacientes obesos, pacientes com doença renal, entre outras. Esse plano de vacinação é atualizado, é um documento vivo. Então, recentemente, o Ministério da Saúde atualizou essa lista de prioridades, essa lista de doenças de prioridades para receber a vacina. Então, o Ministério da Saúde incluiu pacientes e também usam tratamento imunossupressor, pacientes imunossuprimidos, né? Que nesse caso, do contexto da psoríase, a gente pode entender então, pacientes com psoríase que usam, por exemplo, imunobiológico, ou que estão fazendo uso de ciclosporina, ou que estão fazendo uso também de metotrexato numa dose mais alta, né? Ou seja, acima de 20 miligramas por semana, esses pacientes podem ser compreendidos agora com a atualização do Ministério da Saúde como pertencentes às prioridades também, juntamente com aquelas outras doenças que eu descrevi. Então esse é um ponto muito importante, não é simplesmente qualquer condição, medicação em uso de psoríase, mas aquelas que conferem um grau maior de imunossupressão, né? Que eu citei, imunobiológico, ciclosporina e metotrexato em dose mais alta. E diz uma coisa, é recomendado suspender o biológico antes da vacina contra a Covid-19? O cenário ideal para um paciente receber a vacina, para quem tem psoríase, é o paciente estar bem da psoríase e estar usando medicações em baixa dose. Entretanto, né, a gente sabe que essa não é a realidade de muita gente. Tem paciente que está em uso de imunossupressor em dose mais alta, tem gente que está com a doença atacada. Então, assim, existe um cenário ideal e existe um cenário real. Agora, o paciente está com um pouco de psoríase atacado, está com uma imunossupressão pelas medicações, não é uma condição que vai contraindicar a vacina, não é? Então, assim, claro, é muito importante conversar com o seu médico se você está muito atacado da psoríase, um quadro muito avançado, não é? Um grau de acometimento extenso
intenso, mas não vai ser uma contraindicação para receber a medicação, nem mesmo também o uso de medicação imunossupressora. Não tem necessidade, Ana, de suspender o biológico antes de receber a vacina contra a Covid, né? Como eu comentei, as vacinas para a Covid, elas contêm agentes não vivos, né, nas suas vacinas, ou seja, são vacinas inativadas. Então, isso confere uma segurança para quem usa medicamento imunossupressor ou biológico. Então, a princípio, não é necessário suspender a medicação para receber a vacina de Covid. E quem tem psoríase e já teve Covid, pode ser vacinado? O que é interessante dessas vacinas, não é, que estão sendo desenvolvidas para a Covid, elas são baseadas nessas tecnologias inativadas, né? Então, vamos trazer um comparativo, né? Existem vacinas, por exemplo, vivas, febre amarela, por exemplo. Vacinas vivas não poderiam ser utilizadas em pacientes que estão em uso de biológico, teria que suspender, ou imunossupressor também. Então, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid trazem essa comodidade, não é? Por não conterem partículas vivas de Covid, os pacientes que estão aí em uso de tratamento imunossupressor, como biológico, podem fazer uso. Então, isso traz uma tranquilidade nesse aspecto aí da não necessidade de suspender o tratamento. Aliás, o que traz a preocupação é suspender o tratamento por algum motivo, que o paciente pode piorar durante essa vigência da falta da medicação para a psoríase, né? Muito importante a gente ressaltar, não é, que as vacinas de Covid que estão sendo construídas e as que estão aprovadas não contêm vírus vivos, mas sim são vacinas inativadas, né? Ou seja, contém fragmentos aí do vírus que não são capazes de provocar Covid, mas conseguem fazer uma estimulação do sistema imunológico para conferir a proteção. Essas vacinas para Covid não contêm partículas vivas, virais atenuadas, mas sim inativadas. Essa é a diferença. Contém vírus inativados, partículas de vírus ou tecnologias também que não têm vírus vivo. Então, por exemplo, elas podem conter uma tecnologia chamada vetor viral ou podem conter uma tecnologia chamada RNA combinante. Isso não quer dizer que tem um vírus vivo ali dentro, que traz mais segurança. E a questão das grávidas, como é que fica? Elas podem ou não tomar a vacina? Olha, quando a gente pega a bula das vacinas disponíveis no Brasil, não é tanto a vacina do Butantan quanto da Fiocruz, a bula mostra que não é indicada em pacientes grávidas. Isso por quê? Porque os estudos clínicos não incluíram essa população na pesquisa, então a gente não sabe o que acontece. Agora, se uma gestante, não é, tem algumas das comorbidades aí que a gente conversou, né, hipertensão, diabetes, é muito importante que ela converse com o seu médico para avaliar aí alguma possível conduta. Agora, de uma forma geral, as vacinas na bula são contraindicadas para as gestantes. Agora, em cenários aí que a gestante tenha algumas comorbidades de risco, ela deve consultar o seu médico para avaliar os próximos passos. Quem toma o medicamento metotrexato, por exemplo, pode tomar vacina? O metotrexato é um dos medicamentos mais usados aí para o tratamento da psoríase, não é? A gente sabe, e também para artrite psoriásica. Agora, a dose de metotrexato costuma ser muito variável. Então, a gente tem que ter uma especial atenção para pacientes que estão fazendo uso de metotrexato numa dose imunossupressora, que é entendida como acima de 20 miligramas por semana. Então, esses pacientes que estão usando o metotrexato numa dose mais alta, a gente pode entendê-los como imunossuprimidos. E sendo imunossuprimidos, já faz parte aí daquele grupo prioritário que a gente discutiu lá atrás, não é? Então, você, paciente que tem psoríase ou artrite psoriásica, que está usando o metotrexato em alta dose, você pode estar nesse grupo prioritário aí porque tem uma condição imunossupressora pela medicação, né? Doutor Rafael, para nós, assim, imunossuprimido é um termo comum, sobretudo para o senhor que é médico, lógico. Mas o que exatamente quer dizer isso e o que influencia na vida dos pacientes essa condição e o quanto isso faz com que o vírus tenha maior facilidade de ação no corpo humano? Olha, quando a gente fala de cenários de imunossuprimidos em medicina, são cenários muito variados, né? Então, para pacientes, por exemplo, que são transplantados, né? São pacientes cronicamente imunossuprimidos, com medicações em alta dose, né? Agora, existem vários outros tipos de medicação que atuam também imunomodulando o indivíduo, né? Atuam silenciando, atenuando a resposta inflamatória nessas doenças imunomediadas, com várias medicações. E no contexto da psoríase, o metotrexato é uma delas, e a gente também entende os imunobiológicos aí como agentes que podem atuar sobre o sistema imunológico, conferindo uma certa maior suscetibilidade a infecções, de uma forma geral. Então, quem usa medicações imunossupressoras,
para qualquer contexto, o médico fica um pouco mais atento, né, pela possibilidade de surgir infecções, pacientes que têm efeitos adversos aí decorrentes de infecção por conta do cenário geral que ele vive e a imunidade desse indivíduo está um pouco alterada ou desbalanceada por conta do tratamento. E aqueles pacientes com doença psoriásica que já tiveram Covid, podem e devem se vacinar? Olha, essa pergunta é muito boa, não é? Porque tem quem teve Covid hoje em dia, é uma doença tão dinâmica e tão atual, a gente não sabe se a resposta de imunidade natural que teve contra a Covid, se ela é duradoura ou não. Então, muitos pacientes perguntam, já tive Covid há 1 ano atrás, vou ter que tomar vacina? A gente não sabe se essa resposta que você teve protetora está durando ainda, né? Então, a vacina vai ser recomendada também para essa população. Outra pergunta que estão nos fazendo é que o Enbrel também entra no rol desses medicamentos que os pacientes têm que ter maior atenção. Sim, o Enbrel é entendido como um imunobiológico, né? Um imunobiológico da classe aí dos inibidores do TNF-alfa. Então, ele também é um biológico aí que entra no cenário de medicações que modulam o sistema imunológico. Então, também sim. Existe alguma alergia que a pessoa talvez tenha que prestar mais atenção para a questão da vacinação, ou isso está fora assim das discussões médicas atuais? Olha, a bula das vacinas disponíveis no Brasil, elas colocam que se o paciente tem alguma alergia conhecida a algum dos componentes da fórmula, ele não pode tomar. Então, geralmente essas vacinas, elas podem conter aí agentes que são conservantes, agentes estabilizadores da fórmula. Aqui inclui, por exemplo, hidróxido de alumínio, né, que são agentes que também podem participar aí da potencialização da resposta vacinal. Então, é como se fosse assim, além dentro do líquido, né, além do antígeno para estimular aí a resposta protetora, contém algumas outras substâncias que são utilizadas na fabricação de qualquer vacina e aí tem que tomar cuidado. Então, sabidamente, se você tem alguma alergia conhecida, né, principalmente agentes conservantes aí que podem estar nas formulações farmacêuticas, você tem que comunicar isso na hora para o seu médico, né, e também entender se na vacina, dentro da vacina específica que você vai receber, se esse agente está lá. E, doutor Rafael, dentro do seu consultório, do seu dia a dia, ainda mais que o senhor é pesquisador, trabalha também numa das indústrias importantes, né, importante player na questão de medicamentos, assim, como é que, se o senhor participou um pouco, pelo menos, desses bastidores, como é que foi essa corrida pela vacina dentro do seu conhecimento, dos seus pares, da própria indústria? Se tiver um pouquinho para nos contar desses bastidores. Olha, a pandemia, né, por Covid foi uma grande surpresa dentro da comunidade médica, não é? Vocês se lembram, não é? A doença já tem aí quase 1 ano que a gente está vivendo um cenário de pandemia e toda a comunidade científica foi pega de surpresa, um agente que pouco conhecido, causando aí um elevado índice de mortalidade, especialmente em indivíduos aí com uma certa predisposição, não é? No começo, uma grande letalidade em idosos, em pessoas que eram institucionalizadas. Então, o que chamou atenção durante essa pandemia foi o grande esforço científico para entender mais como essa doença age no ser humano, não é? Quais são as vias inflamatórias envolvidas? Quais são os principais órgãos-alvo? Quais são os grupos de maior risco? E aconteceu uma grande colaboração global de pesquisadores de diversos países correndo atrás inicialmente, não é, de formas efetivas de tratamento contra a Covid, especialmente para aqueles pacientes graves que foram internados. E na sequência, não é, o desenvolvimento aí de uma vacina. A pesquisa médica avançou de forma muito rápida em 1 ano. Um esforço coletivo mundial aí para entender a genética desse micro-organismo, quais são aí os fatores que levam uma proteção contra a infecção ou formas graves da doença. Isso tudo levou a, vamos dizer assim, uma aceleração rápida do progresso científico para a gente chegar hoje, né, com várias vacinas aí em desenvolvimento e algumas já aprovadas. Então, eu acho que o sentimento da comunidade médica, né, e da ciência foi que como a ciência venceu, né, está vencendo aí, trabalhando com diversos pesquisadores e profissionais de saúde incansáveis no tratamento dessa condição e como que um esforço colaborativo global aí em termos de publicação científica, de entendimento da doença, acelerou uma conquista enorme, que é a vacinação, que já está acontecendo aí em diversos países do mundo. Claro que várias vacinas vão se tornar disponíveis cada vez mais, são vacinas baseadas em diferentes tecnologias, mas de uma forma geral, a gente está vendo aí que as vacinas têm se mostrado eficazes e seguras e utilizá-las num contexto epidemiológico
crítico de pandemia é crucial aí para a gente conseguir um controle no futuro em breve aí do cenário crítico que a gente vive. Doutor Rafael, existem alguns movimentos assim que desconfiam da questão da vacina. O senhor acredita que isso seja mais por uma questão de desconhecimento, assim, ou existe algumas vacinas ao longo da história que podem ter tido efeitos colaterais, ou existe algum efeito, enfim, embora a gente saiba dessa conquista da ciência, há algumas pessoas que têm medo ainda, né, da vacina, ou que não acreditam, ou enfim, e acaba ficando assim, este grupo às vezes, né, um pouco dissidente dessa questão que a gente está aqui falando com tanta alegria. Existe um porquê cientificamente falando? Eu acredito que as vacinas, né, para a medicina foram uma das maiores conquistas alcançadas, não é? A compreensão de que estimular um indivíduo com fragmentos de um vírus, né, ou partículas ou tecnologias, estimular o seu sistema imunológico e fazer com que o seu próprio corpo se encontre protegido contra uma infecção, fazer vacina não é algo tão novo assim, né? Já existe há dezenas de anos e as vacinas provocaram aí uma grande revolução para a medicina, salvando diversas vidas. Então, do ponto de vista até de classe, né, como médico, especialista em dermatologia, a gente considera aí a vacinação em massa como uma atitude necessária diante do cenário crítico de pandemia que a gente vive. Então, a mensagem é que se as pessoas que estão com receio de vacina se informem, né, e vejam que essa é uma estratégia aí global, uma estratégia de saúde pública fundamental aí para os países que estão enfrentando a pandemia. Então, essa é uma mensagem talvez de tranquilizadora, não é, que a ciência hoje avançou a passos largos e muito rapidamente, trazendo aí soluções para a humanidade, que essa vacina com certeza vai ter um impacto muito positivo aí na saúde pública. Nós temos laboratórios dois, né, tanto a Fiocruz quanto o Butantan no Brasil, que são super importantes, né, são sérios, têm um trabalho de longa data também em prol da saúde pública. Então, assim, confiar também nas nossas instituições. Sim, sem dúvida. O Brasil detém hoje aí, são referências hoje em dia, né? O Butantan, a Fiocruz aí na produção de insumos, de biológicos, não é? Pacientes que têm necessidade aí de medicações avançadas, mais tecnológicas, essas são referências aí para o nosso Sistema Único de Saúde e também são vitórias aí do nosso país em relação à tecnologia para dar apoio aí à vacinação em massa da população brasileira. Porque a mensagem que a gente tem hoje, assim, muito importante, é que os pacientes com psoríase e artrite psoriásica busquem informação, leiam mais sobre a situação epidemiológica brasileira, conheçam mais aí através dessas lives, né, podcasts e leituras do jornal, como as vacinas aí estão sendo atualizadas a cada momento no Brasil, não é? Do ponto de vista médico, a vacinação em massa é necessária e a mensagem é de tranquilização para as pessoas que em breve vão ter suas doses, não é? É muito importante a gente entender os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A gente sabe que existem os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que têm prioridade. A gente sabe que existem populações mais vulneráveis que também merecem receber a vacina antes. E também a gente já tem mapeado aí as populações, os grupos que têm maior risco para desfecho grave, né? As pacientes que têm comorbidades. Então, especialmente os pacientes idosos, os pacientes portadores de doença cardiovascular, doença pulmonar, obesidade e agora com a atualização também pacientes com imunossupressão, que a gente discutiu hoje alguns cenários aí do paciente com psoríase e doses mais altas de medicamento ou imunobiológico. Então, a mensagem é de otimismo, não é? A mensagem é que a ciência está trazendo aí uma solução para a população e espero que em breve nós consigamos aí alcançar o máximo possível de pessoas vacinadas. Não tenham medo das vacinas que estão sendo aprovadas no Brasil pela Anvisa, uma agência regulatória séria que avalia com critério aí a disponibilização desses medicamentos, dessas vacinas no Brasil. Conversem com o médico de vocês, não é? A gente conversou também aqui de cenários de psoríase, pacientes que estão em crise muito avançada ou pacientes que estão em medicações especiais. Conversem com o médico de vocês também para esclarecimento se precisar. E a mensagem também não acabou ainda a pandemia, não é? Então os cuidados aí necessários durante a pandemia, os cuidados aí de
usar máscara, higiene das mãos, evitar aglomeração, isso tudo ainda faz parte, mesmo você sendo vacinado em breve. O cenário ainda continua, nós temos um papel importante de proteger não só a nós mesmos, mas também a comunidade em volta, né? Então fiquem atentos a isso, façam o papel de vocês, né, como cidadãos, e fiquem otimistas que em breve o momento adequado para a vacinação vai chegar. Fiquem atentos às notícias e também confiantes de que essa é uma campanha de vacinação que vai trazer um grande impacto aí para a saúde brasileira. Então a mensagem acho que final seria de otimismo e também paciência para que nós sigamos em frente. Em nome da Psoríase Brasil, em nome da nossa presidente Gladys Lima, em meu nome, como jornalista aqui da associação, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigado, Ana. Obrigado a todos em casa. Sigam com otimismo, sigam com cuidado e lembre-se que a psoríase também tem tratamento e a gente segue adiante aí com otimismo e perseverança. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência e não esqueça que nosso podcast está disponível gratuitamente nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Um abraço.